Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós vamos ter mais uma das nossas aulinhas. Lembrando que toda sexta-feira, 20 minutos de aula às 19 horas no Debate Creator. Então não esqueça de colocar na sua agenda aí toda sexta-feira, 20 minutinhos de estudo. E a aula de hoje é Retroprogramação Basic. Vamos voltar aqui nos gráficos do Basic, onde a gente tinha parado na última aula. Se vocês não assistiram a última aula, por favor assistam, porque a última aula é efetivamente importante para a gente fazer um entendimento da aula de hoje. E a aula de hoje nós vamos falar sobre as cores e as formas nos gráficos do MSX Basic, no caso do MSX1. Então vem comigo e vamos começar a entender como é que funcionam as cores e as formas lá no MSX1. Vem comigo. Então, pessoal, na última aula nós abrimos aqui o telas.base e mostramos as diferenças entre a screen 0, a screen 1 e a screen 2, que são as screens básicas do MSX, quando a gente está falando de MSX 1.0. Lembrando que esse código aqui a gente baixou na aula anterior. Se você não baixou ainda o código da aula de gráficos do MSX, baixe o código, porque hoje nós vamos mexer com esse código aqui, o cores.base, que é esse careta aqui. Então, não tem o código ainda na sua máquina? Volta na aula anterior, baixa a pasta usando o GitHub Desktop para sua aula, para que você possa acompanhar aqui o que a gente está fazendo nesse programinha. E o que esse programinha vai fazer? Esse programinha aqui, nós vamos usar a forma chamada retângulo para colocar cada uma das cores do MSX, para que vocês conheçam os códigos de cores do MSX. Então vamos começar a olhar aqui o programa. O programa é o cores.base. Lembrando que para rodar isso a gente tem aqui um AutoExec.base que tem os 3 programinhas que a gente criou para ver essa parte mais básica dos gráficos do MSX. Então quando a gente for dar o make, ele vai rodar esse AutoExec.base aqui. Então vou até fazer aqui uma vez para vocês olharem. Vou botar aqui o .make. Vocês vão ver que ele vai ter o loaderzinho dos programas, que é esse programinha basic aqui. E nesse loaderzinho nós vamos usar o cores, que é a opção C. Então vamos dar aqui a opção C. E é esse o programinha que a gente vai montar hoje. Como vocês podem ver, aqui nós temos cores que vão de 0 a 15. O 0, na verdade, não é uma cor real. O 0 no MSX1 ele é tratado como a cor do background. Então ele é como se fosse considerado uma cor transparente, digamos assim. Por isso que ela não aparece aqui. Mas existe aqui uma cor que está muito parecida com o preto, porque o nosso background é preto. Então o 0 é o transparente. O 1 é o preto. O 2 é esse verdinho mais escuro aqui. O 3 é um verdinho mais claro. O 4 é um azul escuro. O 5 é um azul mais clarinho. O 6 o vermelho. O 7 esse azul piscina. Eu não sei nome de cor, tá, pessoal? Mas vocês estão vendo as cores aqui, então acho que eu não preciso falar nome de cor, né? O 8 é esse vermelhinho mais claro, o 9 esse vermelhinho mais claro ainda. O 10 a gente tem esse amarelo mais forte, o 11 o amarelo mais claro. O 12 aqui a gente tem o verde mais forte de todos. O 13, se eu não me engano o nome dessa cor é ciano, enfim. É essa cor aqui, que eu acho que o pessoal chama de ciano, não sei se estou falando certo, mas eu acho que é o ciano. O 14 é o cinza e o 15 é o branco. E aqui, como é que a gente construiu essas faixinhas de cores aqui? Então vamos lá no programa dar uma olhada. Então nós vamos começar a olhar o programa aqui, pessoal. E do lado eu abri aqui um MSX Pen. Talvez até o MSX Pen não seja melhor. Talvez a gente seja logo para o Web MSX. Para quem não sabe o que é o MSX Pen, lá na primeira aula de programação basic eu falei sobre eles. E eu tô abrindo eles aqui porque eu vou aproveitar enquanto eu comento o programa, enquanto eu vou comentando o programa aqui com vocês, eu vou mostrando para vocês um pouco de como funcionam os comandos, assim, alternativas que vocês podem ter, tá? Então, começando aqui, a gente está usando o comando color. O comando color é o comando que a gente usa para dizer que cores nós vamos usar no MSX. Então, por exemplo, vamos supor de cores lá que eu quero colocar preto no branco aqui, né? Então, se eu der aqui um color 15, eu estou dizendo que a cor das minhas letras vão ser brancas, porque o primeiro parâmetro é a cor das letras. Em seguida, o próximo parâmetro é a cor do fundo,
que é o 4 que a gente está usando aqui. E terceira cor é a cor da borda. Tá vendo que eu botei borda preta aqui? Eu posso colocar a cor da borda. Então vamos rodar esse cara aqui. Vocês viram que ficou muito parecido como é que tá agora, né? Agora vamos supor que eu quero colocar o preto. Eu vou vir aqui no Color, vou colocar Color 1 e 1. E aí, olha aí. Como eu troquei o segundo parâmetro do Color de 4 para 1, eu troquei do azul para o preto. E é assim que a gente troca as cores no MSX. A borda, você pode ver a borda colocando o terceiro parâmetro. Então, se a gente vier aqui no Color 15,1,4, por exemplo, colocamos 15,1,4. Se a gente subir aqui e der o Enter, por que é que não mudou nada? Porque a borda ela não é visível na Screen 0, que é o modo de texto padrão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos construir aqui um pequeno programinha que coloque na Screen 2 e aí sim deu Color 15,1,4 e vamos ver o que ele faz. Vamos botar só a linha 30 aqui para parar a execução. Vamos criar um loop infinito aqui que fica indo do 30 para o 30 para sempre e vamos executar esse cara. Olha lá, agora vocês estão vendo a borda, ó. A borda aqui é essa bordinha azul aqui, ó. É essa bordinha azul aqui. Tá vendo aqui que a bordinha ficou azul? Vamos experimentar outro código de cor. Vamos dar aqui um Ctrl Stop. Vamos dar um lixo no nosso programinha. E vamos trocar aqui para 6, por exemplo. Eu acho que, se não me engano, 6 é vermelho. Vamos ver. E vamos executar de novo. Olha lá, mudamos a bordinha para vermelho. Eu não lembro se a Screen 1 você consegue visualizar a borda na Screen 1. Então vamos jogar para a Screen 1 só para ver se a gente consegue ver a borda na Screen 1. Screen 1. Tá aí, ó, a Screen 1, como é o modo híbrido, também permite a gente ver a bordinha. Então é isso, quer colocar a borda, vai para o modo semigráfico, que é o modo 1, ou vai para o modo gráfico de alta resolução de 1980, para você poder ver a bordinha. Então agora vamos continuar analisando o programa aqui. Aqui a gente já viu essa linha na aula anterior, que é a Open Graph for Output as 1, que a gente está abrindo aqui a tela gráfica, GRP a tela gráfica como um arquivo, como número 1. Já expliquei por que a gente faz dessa forma lá na aula anterior, então se você quiser entender esse comando aqui, veja a aula anterior. E aqui nós temos algumas variáveis que nós criamos para o nosso algoritmo. Variável incremento. O que vai ser esse incremento? Nós vamos desenhar faixas na tela que vão ter incrementos, ou seja, eu vou desenhar uma faixa aqui, depois eu vou ter que desenhar outra faixa aqui, depois eu vou ter que desenhar outra faixa aqui. E aqui é a variável que calcula o incremento. Nós temos que desenhar na tela 16 cores, que são as cores começando do 0 e indo até o 15. Então esse for aqui, esse C, essa variável C, é a variável cor. Então a cada lupada aqui desse for, ele vai desenhar em uma cor diferente, começando na cor 0 e indo até a cor 15, que são os parâmetros máximos lá do nosso comando Color. E aqui a gente calculou o incremento. Como é que a gente calculou esse incremento? Lembra lá quando a gente falou sobre a Screen 2, lá na aula anterior, que a Screen 2 ela tem coordenadas de pontos, né? Cada coordenada da Screen 2, na verdade, é um pixel na tela, né? Então aqui são coordenadas pixeladas. E lá a gente falou na aula anterior que no eixo X, que é o eixo horizontal, que seria esse eixo aqui, as coordenadas começam em 0 e vão até 255, certo? Então, se eu pegar aqui 255 e dividir por 16, a gente vai ter o tamanho que cada faixinha vai ter na tela. E a gente chamou esse cara de incremento. Por quê? Porque a gente vai ter que variar as coordenadas do retângulo que a gente vai desenhar nesse incremento aqui de 255 dividido por 16. Então essa variável incremento aqui vai dizer, ó, começa aqui, agora soma mais tanto, agora soma mais tanto, para a gente saber. Vocês vão entender melhor quando eu explicar o loop.
Aqui, obviamente, a gente tem um x inicial. O x inicial é a posição inicial no eixo x. Então, aqui a gente quer começar no eixo x na coordenada 0, que seria essa coordenada aqui no eixo x, 0. Mas a gente também quer que ela não fique lá em cima na tela. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 0, 0, o que ia acontecer? Ele ia escolher este ponto aqui, que é o primeiro ponto da tela gráfica. Só que a gente tem que escrever lá um cabeçalhozinho com o número das cores. Então, no eixo Y, a gente não quer começar no topo da tela. A gente quer dar um espacinho para poder escrever os numerozinhos. Então, na verdade, a coordenada que a gente vai usar aqui não vai ser a coordenada 0, 0. A gente vai começar na coordenada 0,10. Que seria um ponto mais ou menos por aqui. Que a gente está dizendo que está começando no eixo X. A gente está começando a coordenada 0. Porém, no eixo Y, a gente está começando na coordenada 10. E aqui, a gente também tem o x final, que vai ser o quê? O x final é a posição x final daquele cara que a gente está desenhando, que vai ser igual ao x inicial, que no nosso caso é 0, mais um incremento, que é esse valor que foi calculado aqui. Então, ele vai desenhar começando aqui, por exemplo, né? Ele vai começar, por exemplo, aqui. Vai somar o incremento e vai terminar aqui numa posição X, que é igual a 0 mais o incremento. E aí aqui a gente tem o Y final, que sempre vai ser 191, não vai variar, porque a gente vai querer que o nosso box ele fique desenhado começando aqui e indo até o final da tela. Então a gente vai usar a última coordenada no eixo Y. E aqui vamos lá. Essa variável CT eu não sei nem porque que eu criei ela, acho que ela é até desnecessária, porque eu não uso ela em lugar nenhum. Vamos matar essa variável CT aqui. Então aqui a gente começa o loop. Começamos com 0 e aí a gente vai para um comando muito importante, que é o comando line, que é um comando que a gente vai explicar hoje aqui como é que funciona. O comando line, nós usamos ele para desenhar linhas, quadrados e retângulos quando a gente está falando em desenhar na Screen 2, né? Então, vamos criar um programinha aqui no WebMSX. 10 Screen 2 para a gente entrar na Screen 2. E 20, vamos começar a brincar com o comando line aqui. O comando line, toda linha, né? Isso é geometria básica, toda linha começa em um ponto inicial e termina em um ponto final. Toda linha é assim. Então, a primeira coordenada que nós estamos dando aqui pro line é o ponto inicial. Por isso que a gente aqui no programa, a gente usa XY e XY, porque é a coordenada inicial da nossa linha. Então, a coordenada inicial da nossa linha vai ser 0, coordenada inicial da nossa 10. E a coordenada final da nossa linha, vamos supor que aquele incremento tenha dado, sei lá, 20. Vai ser 20,192. Ou melhor, 191. E aí vamos botar aqui um loop infinito para a gente poder ver o que ele fez. E vamos rodar o código. Olha lá a linha que ele fez. Ele fez efetivamente uma linha. Por quê? Porque a gente só escreveu essa parte aqui do line. E como vocês podem ver, a linha que ele fez é uma linha branca. Porque é a linha que a gente configurou aqui como a cor base do nosso comando color, que é o 15. Esse parâmetro aqui C é o parâmetro da cor. Tanto é que é o que a gente usa aqui no loop, né? Então ele primeiro vai escrever na cor 0, depois ele vai escrever na cor 1. E para vocês verem aqui no WebMSX, vamos listar o programa. E agora vamos adicionar lá o parâmetro da cor. O parâmetro da cor, vamos supor que a gente esteja escrevendo em vermelho, que é 6. Vamos executar agora.
Olha aí, vocês viram que a linha agora, ela mudou de vermelho, de branco para vermelho. Por quê? Porque a gente alterou esse parâmetro aqui, esse parâmetrozinho C aqui, que é o parâmetrozinho C da cor. E aí vem esse parâmetro BF. O que é esse parâmetro BF? B é box e F é fill. Box significa que a gente quer desenhar uma caixa, não uma linha. Ou seja, e aí essas coordenadas final aqui, ela deixa de ser um ponto e passa a ser um vértice. E aí o command line começa a interpretar essas duas coordenadas que você entrou aqui como vértices do seu polígono que você quer desenhar. Então, por exemplo, se você botar aqui coordenadas que formem um quadrado, ele vai desenhar um quadrado. Se você botar coordenadas aqui que formem um retângulo, ele vai desenhar um retângulo. Então vamos experimentar esse parâmetro box aqui, para vocês verem. Então vamos lá para a execução de novo. Vamos listar de novo. Vamos colocar só o parâmetro box lá no final. E aí vamos executar. Olha só como ficou diferente. Ele identificou que a primeira coordenada, que é esta coordenada aqui, é o vértice esquerdo superior do retângulo. E ele identificou esta coordenada aqui, essa coordenada aqui, como sendo o vértice direito inferior do seu polígono, lá do seu... Mas ele não pintou o retângulo. Por quê? Porque a gente não usou o parâmetro fill. Fill em inglês significa preencher. Então, se a gente colocar o parâmetro fill, ele vai preencher esse polígono com uma cor específica. Então, vamos lá de novo. Vamos adicionar lá o parâmetro F de fill. Vamos executar. Tá aí, ó, desenhamos um retângulo vermelho, dando um espacinho aqui para a gente escrever 1, 2, 3, o que a gente quiser aqui. 1, 2, 3. Então aqui é o nosso cabeçalho e aqui a cor que a gente vai apresentar. E aí a gente já entendeu como funciona o comando line, a gente já sabe o que ele vai fazer. E aí o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa imprimir aqui no cabeçalho a cor que a gente colocou. No Screen 2, a gente usa o P7 para dizer onde a gente vai começar a escrever. Então a gente pega o X inicial e tira 6 pixels dele, porque a gente quer escrever aqui bem no iniciozinho do retângulo, a gente não quer escrever no meio do retângulo. E a gente usa o comando print número 1, que é o comando print, vocês já sabem que é um comando para imprimir. Quando a gente está falando de número 1 é porque a gente quer que imprimir no arquivo. Como o arquivo que a gente está trabalhando é a tela gráfica, eu estou dizendo imprime na tela gráfica o valor de C. Então, quando for a cor 0, ele vai imprimir 0. Quando for a cor 1, ele vai imprimir 1. Quando for a cor 2, ele vai imprimir 2. Quando for a cor 3, ele vai imprimir 3. E assim sucessivamente. Aqui a gente está usando ainda P7 e P-Reset. Lembrando da última aula, a gente pode simplificar isso aqui. A gente pode cortar isso aqui, pular aqui. Porque o P-Reset também pode ser utilizado para posicionar o ponto, sem efetivamente desenhar o ponto. Vamos salvar esse cara. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o X final, ou melhor, eu tenho que incrementar o X inicial. Para incrementar o X inicial, eu pego a posição final anterior e transformo ela na próxima posição inicial. Porque, tipo assim, cada faixinha vai começar no final da anterior. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a posição final da primeira caixinha na posição inicial da segunda caixinha. E aqui eu tenho que fazer o X final da próxima caixinha. A posição final da próxima caixinha vai ser igual à nova posição inicial, que na verdade é a posição final da última caixinha, porque a gente já fez isso aqui antes, mais o incremento que a gente calculou.
O que ele vai fazer agora? Das novas, sendo que uma delas seria a coordenada final anterior, vai ser a coordenada inicial, e a coordenada final vai ser a nova posição final. E aí a gente vai para a próxima cor do loop. E aí vamos rodar de novo para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Vamos fechar aqui o WebMSX, a gente não precisa mais dele, porque a gente já demonstrou tudo que a gente tinha que demonstrar. Então vamos fazer aqui o nosso ponto /make para levantar o emulador. Aqui está ele, o glorioso OpenMSX. Aqui está o nosso já famoso loader. Vamos ver aqui o programinha de cores, C. E tá aí. Começou na cor 0, imprimiu aqui o incremento, foi para a cor 1, imprimiu o incremento. Aí ele pegou a posição final da cor 1 e usou como posição inicial da cor 2, imprimiu o incremento. Pegou a posição final da 2, usou como posição inicial da 3, imprimiu o incremento. E assim foi até o 15. E é isso aí, agora você sabe criar um programinha que desenha as cores para você. Você nunca mais vai esquecer o que é que cada código de cor significa no MSX. É isso aí, galera. Passinhos de bebê. Temos mais um passinho de bebê para a gente começar a construir gráficos legais e muito sofisticados no MSX. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês agora no final da aula é que muito em breve nós vamos começar a falar de sprites, color spill, tile sets, e são coisas que vão demandar um conhecimento um pouco maior da arquitetura do MSX. Então muito em breve eu vou iniciar uma nova playlist chamada Arquitetura MSX, que a gente vai usar aqui como livro de referência, o famosíssimo livro, talvez o livro mais famoso sobre MSX que existe, que é o livro vermelho da MSX, porque para a gente poder trabalhar seriamente com gráficos no nosso queridíssimo MSX, a gente vai ter que aprender muito sobre o VDP do MSX, no caso do MSX1 pode ser o TMS 9918 ou o TMS 9928, e no caso dos MSX2, 2 Plus, Turbo R, a gente tem aí o 9938, 9958 e até mesmo as placas gráficas que foram feitas depois, como por exemplo a GFX 9000, que usa o V9990. Então, muito em breve nós vamos estar aí com essa playlist de arquitetura, onde nós vamos falar sobre os componentes da MSX, mas eu vou dar uma atenção toda especial ao VDP, porque esse é um conhecimento que nós vamos precisar não só para playlist de retroprogramação básica, mas também para as playlists de Fusion C, uma possível playlist de Assembly que a gente possa ter no futuro. E o conhecimento da arquitetura do MSX é um conhecimento que vai se replicar para todas essas linguagens de programação, porque o VDP é um só e é igual para qualquer linguagem de programação. Então, a diferença é como você vai fazer sintaticamente para chamar as mesmas funções do VDP. Então, é bom que esse conhecimento esteja à parte, porque aí você precisando conhecer o VDP do MSX, eu não preciso explicar 3 vezes para você como é que funciona o VDP do MSX, porque isso vai estar explicado em um vídeo separado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Luke adorou, tá aqui no meu colo assistindo a aula desde o início. Mas nunca se esqueça, seja feliz! Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz!